Bem, se vocês estão incomodados com essa movimentação de brasileiros, de patriotas em frente aos quartéis há mais de 40 dias, eu digo o seguinte para vocês: desculpem pelo transtorno, a nossa democracia está em obra. Não é à toa que o Lula não consegue completar seu ministério, ninguém quer, né, aceitar participar desse ministério de um governo que nem começou e já desmoronou. E outra coisa, a dificuldade para aprovar os orçamentos, né, lá no Congresso, a PEC, né, do orçamento, do fura-teto, mostra que o PT não tem mais poder para liderar o Brasil. Agora eu quero falar sobre o que está em obra, né? Nós estamos em obra para restaurar uma democracia que foi comprometida há mais de 20 anos, há mais ou menos 20 anos, não é? E nós vamos trazer aqui evidências que mostram isso. E quando nós estamos vendo essas pessoas em frente ao quartel, vocês digam: essas pessoas são atos antidemocráticos, são golpistas, né, querem intervenção militar, querem uma ditadura militar. Não é nada disso que se trata. Essa multidão que está se manifestando, elas querem restabelecer a democracia que nós estamos conseguindo finalmente sair de um golpe civil. Não é um golpe militar, é um golpe civil que foi colocado na nossa nação e nós estamos recuperando a nação deste golpe civil. E eu quero falar com muita propriedade, porque eu não gosto de falar por mim, não. Eu gosto de trazer os personagens, os protagonistas da história para reforçar o meu ponto de vista, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma pérola que eu achei do ministro Gilmar Mendes, quando o PT estava na campanha para reeleger a Dilma Rousseff. Apesar de todas as denúncias de corrupção, do desgaste que o governo do PT estava sofrendo, eles tinham certeza que iam eleger a Dilma. E eles falavam com uma propriedade, com uma certeza tão grande, que chegavam a falar assim: vai ser apertado, mas nós vamos. E o Gilmar Mendes ficou incomodado com isso. Gilmar Mendes, você sabe, foi indicado o ministro indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, é ali um braço forte do PSDB, né? Quase um office boy dos tucanos. Mas vamos ver a fala dele, que é muito peculiar e que é muito apropriada para esse momento. Vamos lá, vocês vão entender o que eu quero dizer. Fala aí, Gilmar. Acirradíssima. E que já se pronunciava acirrada antes mesmo do seu início. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora à internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja aí, as palavras têm força. E diz que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Veja a responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem, inclusive em campanha eleitoral. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O que significa fazer o diabo na eleição? E nós que temos a missão, presidente, de evitar abusos de poder político e de poder econômico, a despeito do discurso da Procuradoria, que deve deixar o processo correr. Não, tem que haver freios. Ou essa declaração de 26/10/2014 do ex-presidente Lula na presença da candidata. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. Repito. E veja o impacto disso na cabeça dos eleitores.
Cada vez mais nós temos que chamar as coisas pelo nome. Nós temos sido muito tolerantes com muitas pessoas. Nós temos aceito em nome de uma certa imunidade. Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer eu sou capaz de fraudar uma eleição? Falou tudo, Gilmar. É preciso ter muito cuidado. As pessoas têm que ter responsabilidade. E pessoas que ocupam cargos públicos ou que ocuparam cargos públicos têm que se comportar com alguma dignidade. Não pode fazer esse tipo de afirmação, porque gera esse tipo de suspeita. Gera esse imaginário. Portanto, nós estamos dando uma resposta exatamente para pacificar os espíritos, para evitar esse tipo de suspeita. Mas não é infundada. Preste atenção. O Gilmar Mendes sabia. Isso foi depois das eleições de 2014, que a Dilma foi reeleita, naquela polêmica toda de houve fraude, não houve. E aí, o perdedor, que foi o Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais por 2 vezes, né, senador, olha o que ele falou, ele culpou a tribuna. Depois das eleições, ele gastou uns 2 meses para, né, se recuperar do trauma e foi lá na Câmara, no Senado, e fez esse pronunciamento. Retorno hoje, ilustre presidente, a essa tribuna de tanta história para falar aos brasileiros pela primeira vez, desde que se encerrou a campanha eleitoral que enfrentamos este ano. E retorno com convicções ainda mais sólidas. Nossos adversários cumpriram o aviso dado ao país de que nas eleições se pode fazer o diabo, e fizeram. A vitória do PT, alavancada através desses expedientes, explica o grande sentimento de frustração que tomou conta de milhões de brasileiros após o resultado. Esconder, camuflar, virou a rotina deste governo. Só não conseguiram esconder os escândalos de corrupção porque os delatores, que faziam parte do esquema, resolveram falar a verdade para diminuir suas penas. E chamam a atenção desta casa e dos brasileiros para o que vou dizer. Qualquer diálogo tem que estar condicionado especialmente ao aprofundamento das investigações e exemplares punições àqueles que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história desse país, já conhecido como Petrolão. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar. Vamos combater sem tréguas a corrupção que se instalou no governo brasileiro. Reafirmo que, ao olharem para as oposições no Congresso Nacional, que não aceitam mais ver o Brasil capturado por um partido e por um projeto de poder. O Brasil capturado por um partido e um projeto de poder. Fala aí, Aécio, explica isso aí. Ver o país capturado por um partido, por um projeto de poder. Eles fizeram o diabo. Esconderam, camuflaram. Hein? E o Gilmar Mendes falando isso. Será que eles fraudaram a eleição? Eles são capazes de fazer tudo. Então, gente, o triste é que em 2014 o PT ganhou do PSDB nessas condições. O PSDB descobriu, mas não conseguiu trazer elementos comprobatórios para questionar. Eu bato nessa tecla aqui sempre, porque esse é o filé, é o assunto que tem que estar predominante. E aí, olha, foi para cima do governo da Dilma, criaram, né? Porque o que acontece? Quando o presidente é eleito de forma errada, porque você, quando for fazer uma fraude numa eleição, você consegue mexer no quadro para presidente, nos votos para presidente. Os votos para governadores, deputados, senadores, isso é muita particularidade de cada região. Então, mexer nisso aí é deixar muita pista, mas mexer no geral
Não é não. Então, sempre é assim, o PT ganha apertadinho, ali, concorrido para não dar margem para especulação, né? E deu no que deu. O PT ganhou, o PSDB sabia, e aí, mas o PT ganhou, mas não ganhou no Congresso, porque não dá para fraudar no Congresso. Aí o Congresso, maioria da oposição. E aí dificulta para o governo Dilma. Na época, dificultou para o governo Lula, que criou o mensalão, teve que comprar parlamentar para fazer maioria. A Dilma já não conseguiu, por quê? Porque a turma descobriu, vocês estão fraudando as eleições, então não vamos mais fazer merda com vocês. Vamos criar pautas bombas, vamos impedir o seu governo de governar, vamos derrubar vocês, vamos acabar com esse governo, vamos criar a Lava Jato, vamos prender todos os petistas, vamos tirar a Dilma do poder, vamos colocar o Lula no calabouço e vamos para as eleições sem vocês, porque com vocês não dá para competir. Só que aconteceu de Bolsonaro aparecer e ganhar essa peleja aí. Eles não contavam com isso. E o pior, depois disso, soltaram Lula e chegaram para o Lula e juntaram os dois e falaram assim, olha, nós vamos fazer o mesmo esquema, porque a gente tem que tirar o Bolsonaro. Bolsonaro é o pior dos males. A gente aqui resolve o nosso problema depois. E agora virou essa bagunça, entendeu? Coloca o Alckmin de vice e vai para esse tudo ou nada, esse jogo sem limite, atravessando a nossa Constituição de ponta cabeça, apostando no impossível, né? Todas as apostas, e o nosso comandante, o nosso Bolsonaro, conseguiu ter sangue de barata para governar esse tempo todo. Mas quando vem as eleições, aí você faz as arapucas, né? E os ratos, pula na ratoeira. E foi o que aconteceu, né? Os especialistas conseguiram capturar, né, todos os logs das urnas e conseguiram fazer a leitura e comprovar que houve. Posso falar? Ninguém vai me cortar aqui não? Hein? Houve. E todo mundo já sabe. A TV já sabe. Finge que não sabe. Fala que não é com a gente. Empurra com a barriga. Vai que cola. Entendeu? Os partidos políticos já sabem. Tanto que eles não facilitam para fechar nenhuma pauta na agenda lá do Congresso com esse governo eleito. As lideranças, as autoridades que poderiam compor esse ministério do Lula estão tudo dando para trás. Ninguém quer pôr a cara, ninguém quer fazer parte disso. Por isso que o Lula está com dificuldade de formar seu ministério. Não é porque ele tem surpresa, não, porque o pessoal não vai querer botar a mão aí. Deu ruim. Daqui a pouco, pula o UOL fora, a Veja pula fora, a CNN já está querendo pular fora, a Globo vai ser a última, porque a Globo está num desespero, coitado. Não sei se ela pulando fora, ela se escapa, porque ela se comprometeu muito. Mas está muita gente pulando fora, entendeu? A Fiesp já pulou fora. O Alckmin já pensou, deu ruim, esse não colou. A gente achou que a Dilma, né? A gente achou que o Bolsonaro era igual a Dilma. Que vocês tiveram peito para tirar uma mulher, né? Uma mulher de saia lá do Planalto. Mas com o capitão a coisa não foi assim não. Foi diferente. Deu ruim. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu sou João Paulo, estou falando aqui de São João do Rei, direto da capital brasileira da cultura. Não, direto da capital brasileira da liberdade. Da cultura a gente já foi. Um abraço.